Bom dia. Sejam todos bem-vindos à Fonte São Paulo. Para vocês que nos visitam, é um privilégio receber vocês aqui. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa comunidade. Nós ficamos muito felizes em receber vocês. Nós estamos em uma série de mensagens no livro de Eclesiastes, o livro que já foi chamado o livro mais mal-humorado da Bíblia. Se você tem lido esse texto com a gente até aqui, você já percebeu que em determinados momentos o autor desse livro, ele apresenta características a respeito da vida que nós normalmente não gostamos de pensar. Ele tem notas sobre o que significa viver nesse mundo corrompido, ele tem frustrações sobre o que significa viver aqui, mas ao que parece, no decorrer da leitura desse livro, além de apresentar frustrações, o autor também nos oferece a possibilidade de verificar algo que que está além daquilo que acontece debaixo do sol. A vida debaixo do sol, isso é, aquela vida que é realizada à parte de Deus e sem a memória ou a lembrança da presença de Deus nesse mundo, ela é uma vida vazia, ela é uma vida inútil, ela é uma vida sem significado. Você pode construir muitas coisas, fazer muitas coisas, mas no final das contas, tudo o que acontece aqui fica aqui. Não existe nada além desse pequeno intervalo de tempo em que nós desfrutamos aqui. E conversando sobre essa frustração em várias ocasiões, o autor ele vai nos apontar para o fato de que se nós esperamos que essa vida seja tudo o que existe, que essa vida seja a única esperança que nós temos, ou que se as coisas que nós fazemos nessa vida são as únicas coisas pelas quais nós vivemos para fazer, nós vamos viver vidas vazias de significados e insatisfeitas. E, curiosamente, muitas das frustrações que o nosso autor tem com o seu mundo são frustrações que nós temos com o nosso mundo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar isso, mas, ao que parece, nós estamos vivendo em um momento de maior expansão de conhecimento. Ao que parece, nós estamos vivendo em uma ocasião em que a proliferação de informação, ela ultrapassa a nossa capacidade de acompanhar esse desenvolvimento. Existe uma grande ênfase no conhecimento, existe a esperança, quem sabe, redentiva de que o conhecimento vai nos livrar do mal e dos seus problemas. Mas nós estamos enfrentando, ou vendo nesse momento de vida, um mundo que é capaz de produzir informação sem ser capaz de usar as informações que produz. De acordo com aquilo que nós estamos vendo acontecer no nosso mundo, especialmente no nosso mundo digital, nós vemos uma expansão de informação sem precedente na história da humanidade. Os especialistas que tratam e que lidam com a questão da expansão da quantidade de informação que nós temos no mundo, eles dizem o seguinte: entre 2014 e 2016, nós tivemos a produção de conhecimento nesse intervalo que foi maior do que todos os anos anteriores da existência registrada. Tudo o que nós produzimos em termos de conhecimento que é disponível dos anos 2014 para trás é menor que a quantidade de informação que nós produzimos de 2014 até 2016. As estimativas nos dizem que o Google, somente o Google, é responsável por 3,5 bilhões de pesquisa por dia. Em um mundo sedento por informação e conhecimento, nós recorremos ao Google, né, para procurar todo tipo de informação. E nem sempre as informações que nós vamos procurar lá são realmente importantes, né? Nós procuramos qual é o nome do autor que está presente nesse filme, que são informações sem as quais nós não conseguimos mais viver. Onde que eu encontro esse restaurante, que são, outra vez, para mim, informações de sobrevivência. Nós precisamos saber onde encontrar esses restaurantes. Mas, querendo ou não, nós reconhecemos que existem informações disponíveis no mundo digital que podem ser acessadas e que podem ser produzidas para exatamente esse tipo de situação. Considerando somente o YouTube, que é uma ferramenta de vídeos que todos nós temos acesso, se uma pessoa fosse assistir os vídeos que são produzidos ali, que são vistos ou que são apresentados ali em um único dia, nós precisaríamos de 2.739.726 anos para concluir a tarefa. Nós vivemos em um momento de expansão de conhecimento que é sem precedente. Em 2016,
estimou-se que nós produzimos, em termos de conteúdo e informação digital, o maior número de informação jamais visto na história. Nós chegamos ao dado de 1 zettabyte, que significa a 10 elevado à 21ª potência de bytes em informação. No ano passado, nós multiplicamos essa produção por 19 vezes. Nós estamos em um ano, ou acabamos de passar por um ano, que produziu de conteúdo digital, de informação digital disponível, 19 vezes 10 elevado à 21ª potência. São números que nós não sabemos mais nem como contar. Curiosamente, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico fez uma pesquisa no ano passado, com um surpreendente resultado. Eles analisaram a capacidade de compreensão da geração chamada geração nativa digital, que é a geração que nasceu quando a informação digital já era disponível. Essa geração que provavelmente vai nos preceder, que vai levar adiante a experiência. E de acordo com a pesquisa de capacidade de interpretação, publicada no ano passado, em abril, nós lemos o seguinte: a familiaridade dos adolescentes atuais com a tecnologia faz deles nativos digitais, mas não os torna automaticamente habilitados a compreender, distinguir e usar de modo eficiente o conhecimento disponível na internet. De acordo com um relatório publicado no ano passado, 33% dos estudantes brasileiros foram incapazes, só 33% foram capazes de interpretar informações apresentadas na internet. Somente, o índice no mundo era de 47%. Em termos de capacidade de distinguir fato de opinião, apenas 40% dos estudantes foram capazes de distinguir fato de opinião. Nós vivemos em um mundo onde o conhecimento cresce de maneira surpreendente, mas a capacidade de retenção tem caído de maneira profunda. Falando sobre a capacidade cognitiva dos adolescentes digitais ou dessa geração digital, nós temos vários livros que tratam sobre o assunto. Mas um dos pontos que se tem observado é que o crescimento do uso digital, do entretenimento digital, tem diminuído a capacidade de processamento de informação na geração chamada digital. Pela primeira vez na história, filhos têm o QI menor que o dos seus pais. Não exclusivamente graças ao conteúdo produzido em telas, mas um dos fatores que fazem muita diferença nesse ambiente, sem dúvida, é a quantidade de tempo que as pessoas passam em telas. E existe um efeito que é típico da nossa geração, que porque a informação é profundamente disponível e pode ser acessada com um clique de distância, nós estamos produzindo experts em todos os tipos de assunto. Hoje nós não precisamos mais ir à faculdade. Por quê? Porque o conhecimento já está disponível na internet. Se eu encontrar na minha mídia social um link que me leva a um artigo de um jornalista que fala a respeito de um cientista, eu tenho o mesmo conhecimento do cientista. Por quê? Porque eu li o título da matéria que aparecia na minha mídia social e logo eu conheço o que eu estou falando. Todas as nossas conversas de política são assim. Nós encontramos especialistas em títulos de matérias. E são todos campeões em produzir e falar sobre informações e conhecimentos de matérias que eles nem leram. E nós esquecemos que os nossos jornalistas vivem de clickbait. Eles querem que você clique naquela informação e ele pode colocar o título que ele quiser, porque o que ele quer é o seu clique, não o seu conhecimento, não a sua atenção. Porque se você clicar, catingue, dinheiro na conta dele. Ou pelo menos da empresa onde ele trabalha. E nem sempre os títulos das matérias têm a ver com os conteúdos delas. Por quê? Porque o que eles querem é que a gente clique. E nessa geração de informação em expansão e incapacidade de interpretação, nós vemos posts como aqueles que dizem: vendo o computador, R$ 2.500, tratar inbox, e alguém vem embaixo e fala assim: você está vendendo o quê? Eles falam: um computador. Quanto custa? Está escrito, está na imagem, só lê. Essa é a geração que nós estamos vivendo.
especialista sobre quaisquer assuntos a qualquer momento. E são memes como esse que acho que alegram o nosso coração. O senhorzinho que diz: eu cansei de discutir a eficácia da vacina, agora vou discutir geopolítica do leste europeu. E nós conseguimos transitar sobre todos os elementos da vida, sobre todas as dificuldades e as complexidades, porque nós clicamos em links. É isso. Essa é a síntese da nossa sociedade. Um mundo que acredita que a expansão do conhecimento é fundamental, que espera do conhecimento redenção, que promove conhecimento como a única alternativa de salvar o mundo da crueldade e da ignorância, em um mundo que ninguém sabe usar as informações que tem, ou que poucas pessoas aprenderam a usá-la. Informação disponível e informação absorvida não são as mesmas coisas. Tem um outro que eu gosto bastante que diz assim: eu cansei de ser especialista em geopolítica e conflitos na Ásia e na Europa, agora eu sou especialista em precificação de combustíveis e derivados. Esse é mais recente. Nós queremos saber todas as respostas para todas as perguntas e nós queremos ser especialista em todos os assuntos. O livro de Eclesiastes trata exatamente sobre isso. É a frustração do autor em tentar ser especialista em todas as áreas e não conseguir ser nada em nenhuma delas. Ele tenta olhar a natureza e não dá certo, ele tenta olhar a humanidade e não dá certo, ele tenta olhar para a história da humanidade e não dá certo. Ele tenta encontrar, quem sabe, nas relações humanas, ele não consegue respostas. Ele tenta encontrar, quem sabe, na liderança, na política, e ele não encontra em lugar nenhum soluções para o seu problema. Ele diz que de informação e conhecimento ninguém chegou aos pés dele e ainda assim, profundamente frustrado. E é por isso que, pouco a pouco, o autor desse livro ele vem dizendo o seguinte para nós: não existe limite para produzir livros. Não existe limites para o conhecimento, você sempre vai fazer, mas quanto mais você estudar, mais exausto e frustrado você vai ficar. Por isso, a alternativa tem que ser outra. Nós precisamos de um outro tipo de vida, um tipo de vida que não seja balizado pela busca da informação, mas um tipo de vida que seja balizado pela busca da sabedoria de Deus. E essa é uma diferença muito importante, porque para nós, sabedoria e conhecimento parecem a mesma coisa, mas não são. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-lo na salada de fruta. São coisas completamente diferentes. A sabedoria cristã nos aponta em outra direção. Ela não é contrária ao conhecimento e à informação. Ela não é a favor da ignorância. Ela não é a favor da burrice. De maneira nenhuma. Mas o caminho em direção à sabedoria, ele passa por uma trilha improvável. O caminho da sabedoria apresentado pelo autor de Eclesiastes, ele é diferente. Nós não esperaríamos que essa fosse a rota da sabedoria. Se alguém pudesse dizer, olha, a sabedoria está em determinado lugar, e eu pudesse dar o passo a passo para se chegar na sabedoria, eu tenho a impressão que ninguém jamais faria o que o nosso autor faz. Ele acredita que existem 3 passos para a sabedoria. E o primeiro passo, ele descreve como confissão de ignorância. O segundo passo, ele descreve como o reconhecimento da nossa deformidade. E o terceiro é o lembrete da nossa mortalidade. O caminho da sabedoria, de acordo com Corrélio, o autor de Eclesiastes, ele passa pelo reconhecimento da nossa ignorância, um reconhecimento que nós não gostamos de ter. Pelo reconhecimento da nossa deformidade, e nós não gostamos muito desse assunto. E o lembrete de que nós somos mortais, da nossa mortalidade. Nosso tempo aqui é curto. Esses são os 3 passos, esse é o caminho improvável da sabedoria, e é esse caminho que nós vamos trilhar nessa manhã, e por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 8, versículos 16 em diante. E nós vamos observar que a partir do versículo 16, nós vamos encontrar o primeiro passo a ser trilhado no caminho improvável da sabedoria.
E o primeiro passo é essa confissão de ignorância. Observe o que ele diz no versículo 16. Aplicando-me em conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite o homem vê o sono nos seus olhos. Então eu contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Ele não pode compreender. Existem limitações para a nossa capacidade de compreensão. Existem limitações na nossa capacidade de entendimento. Nós nunca teremos conhecimento pleno suficiente em todos os assuntos para entender a grandiosidade daquilo que acontece ao nosso redor. Que dirá o que Deus faz no meio desse caos? E depois de todo o seu empenho, o autor está dizendo: nós precisamos reconhecer que nós somos todos ignorantes. Você pode falar, não, eu sou doutor em física. E talvez você saiba tudo, absolutamente tudo sobre quase nada na sua área. Mas isso não te faz um especialista em biologia. Você pode ser um grande empresário, conhecedor do mercado como ninguém. Mas talvez você não conheça nada sobre medicina. Nós não temos condições de saber tudo ao mesmo tempo. Nós não temos como ser especialistas de vacina, geopolítica e precificação. Nós não temos condições de olhar para tudo o que acontece e oferecer uma resposta que seja profundamente certeira em todos os casos. A vida é complexa demais para esse tipo de expectativa ou de tentativa. Nós não somos assim. Observa que ele diz, ele se dedica e ele se empenha para conhecer, observar. Observe no versículo 16, ele se aplica a conhecer a sabedoria. Ele sabe que dá trabalho, mas ele se dedica a isso. Nós estamos ouvindo de alguém que não é alguém que desistiu por preguiça, é alguém que encontrou o seu limite, que encontrou um lugar onde ele diz, daqui eu não consigo ir além. Nós precisamos desse tipo de sabedoria, de que existem limites para o nosso conhecimento, que existem limites para as nossas perspectivas e preferências, que existem limites. Nós somos ignorantes. Nós não teremos todas as respostas. Mas, eventualmente, nós gostamos de parecer assim. Eu não estou dizendo que você não possa ter opinião sobre as coisas, não é isso. É claro que nós vamos ler, é claro que nós vamos observar o que diz o texto, ou o que dizem as pesquisas, ou o que falam os jornalistas a respeito daquilo que os cientistas estudam. É claro que nós vamos ler. É claro que nós vamos formar opinião. Mas nós precisamos descer um degrauzinho do orgulho e dizer, eu não sei todas as coisas. Eu não conheço todas as coisas. Eu consigo ler, eu consigo ter uma opinião bem informada. Mas a minha opinião bem informada e a descrição da realidade são coisas distintas. Nem sempre eu vejo a vida como ela é. Às vezes eu a interpreto como eu prefiro. E o que vale para a vida, vale para a experiência. Nós não sabemos como as pessoas se comportam, como as pessoas reagem. Mas olha o versículo 17, que curioso o que ele diz. Ele diz, eu contemplei toda a obra de Deus. A impressão que eu tenho do autor quando ele diz isso é, eu acho que eu entendi que existe um todo. E eu acredito que eu entendi que existe uma grandeza a ser observada aqui. Mas com isso ele não quer dizer eu sei cada um dos específicos, porque é exatamente o oposto que ele está falando. Mas quando ele diz eu contemplei, a impressão que eu tenho é, finalmente eu tenho uma resposta para te dar. Eu me empenhei, eu me dediquei, eu não dormi de noite. E eu vi a grandeza do que Deus faz. Você espera que Ele te ofereça agora a solução para a vida. E Ele te dá o primeiro passo para a sabedoria. Nós não podemos compreender. Mas observe a frustração dele. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, ele não a entenderá.
E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem isso mesmo ele pode achar. Nos dias de Kohelet, o especialista não tinha PhD. O especialista não era aquele que publicava artigos científicos. O especialista era chamado de sábio. O sábio era alguém que representava o conhecimento no mundo antigo. Por isso, reis tinham sábios à sua disposição. Eles queriam que os melhores e mais inteligentes e conhecedores do conhecimento estivessem perto dele. Kohelet está dizendo, como rei que foi, nem mesmo os sábios, quando dizem que sabem, sabem todas as coisas. Ele se viu servido por muitos sábios, mas ele encontrou sábios sem respostas. E pior, ele encontrou sábios que diziam ter respostas, que estavam erradas. Esse é o dilema do especialista dos nossos dias. Nós transferimos para eles a responsabilidade ou até mesmo a nossa capacidade de investigação. Nós dizemos, a ciência diz, os especialistas falaram, eu li num artigo do G1. É basicamente o mesmo peso nos nossos dias. Eu vi um artigo no R7, grande portal de produção científica. Os especialistas erram o tempo todo. Até mesmo eles, quando dizem que finalmente sabem, eles não sabiam. E a nossa história recente não me deixa mentir aqui. Nós encontramos especialistas apontando em todas as direções no período da pandemia. Nós vimos os especialistas de geopolítica apontarem uma coisa, os especialistas de infectologia apontarem outra coisa, os especialistas dos casos da internet nos apontarem na outra direção. Mesmo os nossos especialistas têm limites no seu conhecimento. Eles têm aquilo que aquele teste naquela ocasião lhes permite dizer, mas pode ser que amanhã um novo dado, uma nova informação, chegue e mude a perspectiva a respeito daquilo. Porque o conhecimento em expansão significa que ele está em produção, significa que ele está em processo de percepção. E Kohelet está nos dizendo o seguinte, esse não é o caminho da sabedoria. Esse caminho da busca do conhecimento é o caminho do enfado. Esse é aquela busca que não vai ter fim. Não existem limites para aquilo que se produz na internet. Não existem limites para o conhecimento que se promove. Não existem barreiras para esse conhecimento que se expande. E nós, o que nós vamos fazer nesse mundo que produz conhecimento e não absorve conhecimento? Nós vamos pisar no freio. E nós vamos reconhecer a nossa ignorância. Nós não sabemos todas as coisas. Eu até posso me informar a respeito, mas eu não sei todas as coisas. O caminho improvável da sabedoria começa com o reconhecimento da nossa ignorância. E essa perspectiva muda muita coisa sobre o modo como nós vamos viver. Porque quando nós entendemos a nossa ignorância, nós entendemos que nós não precisamos ser o baluarte da verdade, o resplendor do conhecimento do universo. Nós não precisamos ser mediadores da sabedoria humana para o conhecimento público no almoço. Nós não precisamos de palestras no cafezinho. Nós podemos abaixar o tom da nossa voz, nós podemos descer daquele pódio de primeiro lugar de pessoas mais inteligentes do mundo, onde a gente mesmo se colocou, porque a gente mesmo definiu qual era o trajeto até lá e a gente mesmo deu o prêmio para a gente. E nós podemos ser ignorantes iguais a todo mundo. O caminho da sabedoria é improvável, porque nós nunca iríamos escolhê-lo assim. O primeiro passo do caminho da sabedoria ele é tão difícil porque ele dói. Dói exatamente no lugar onde nós menos gostamos, que é o centro do nosso conhecimento. Nós somos treinados para conhecer, para ganhar títulos e ganhar posições. Mas Kohelet está dizendo nenhuma dessas coisas vai nos levar até a sabedoria. Se nós quisermos uma vida sábia, pé no freio e reconhecimento de ignorância. Mas esse é só o primeiro passo.
O segundo passo, ele vai dizer, nós vamos precisar reconhecer a nossa deformidade. Não só nós somos ignorantes, existe algo em nós que nos impede de saber de modo abrangente. Observe que nós lemos no capítulo 9, a partir do versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. Essa aqui é a frase que nós já vimos algumas vezes, é a frustração que ele tem, seja inteligente, seja não inteligente, qualquer que seja o seu lugar no mundo, no final das contas o resultado é esse. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Essa é a vida. A vida acaba. Todos nós vamos morrer. E nesse mundo que busca conhecimento à torta e à direito, esse mundo que quer viver de especialistas, todos vão morrer e a religiosidade é incapaz de preveni-la. Observa o que ele diz. O mesmo sucede ao todo, olha só, ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, o que sacrifica e o que não sacrifica, o bom e ao pecador, o que jura e o que não jura. Ele está dizendo, ser religioso não vai resolver o seu problema. Ser religioso não é a alternativa. A morte continua aí e ela pega todo mundo, seja bom, seja pecador, em algum momento vai morrer. Imagina se a sabedoria dissesse, seja sábio, faça o que a religião diz e então você nunca mais vai morrer. Ninguém mais ia acompanhar Instagram de blogueirete, de beleza, porque nós não iríamos mais envelhecer, nós estaríamos prontos para a vida eterna aqui. Mas a sabedoria divina diz exatamente o contrário. Justo ou não justo, bom ou ruim, vai morrer. A religiosidade não cura a morte. Existe algo no ser humano que é profundamente corrompido, que é profundamente depravado, que não existe um remédio na religiosidade. Alguém pode dizer, vá à igreja, faça coisas boas. Vá no grupo pequeno e faça coisas boas. Participe do estudo de domingo à noite e faça coisas boas. E com ele te está dizendo, isso não vai afetar o teu problema principal. Porque o teu problema e o meu problema, o nosso problema, ele não é resolvido pela religião. Ele não é resolvido pela religiosidade. Ele não é resolvido pelas práticas religiosas. Existe algo em nós que nos faz tão deformados que nós não vamos conseguir vencer nem com o conhecimento e nem com a religiosidade. Observa o que ele diz no versículo 3. Esse é o mal que é em tudo o que se faz debaixo do sol, tudo sucede a todos. E também o coração dos homens está cheio de maldade, e nele há desvarios enquanto vivem, e depois morte. A frustração do nosso autor é que a grande maldade da vida é a morte. Um dia nós vamos morrer. Mas talvez um outro elemento que compõe sua frustração é que, enquanto vivos, existe maldade no nosso coração. Essa maldade que existe no nosso coração, ela produz algo muito interessante e cada uma das traduções de vocês traz uma palavra diferente. A minha antiga, como é? Diz desvarios. Palavra bonita. Nós não sabemos ideia do que ela significa. Mas talvez a sua versão diga loucura. Ou quem sabe insanidade. A palavra hebraica usada pelo autor aqui dá a ideia de um tipo de insanidade que talvez chegue à cegueira. Eventualmente esse termo descreve a incapacidade de ver. E de modo metafórico descreve a incapacidade de compreensão, de entendimento. Corrente está nos dizendo que no cerne da nossa vida e do nosso coração existe um problema que o conhecimento não resolve e que pior do que isso, ele tem uma sede por conhecimento que é corrompida. Ele tem uma insanidade que o leva a buscar até mesmo aquilo que ele não deveria, conhecer aquilo que ele não precisa. E essa deformidade que existe em todos nós é a deformidade que o conhecimento não cura, que é a deformidade que a religiosidade não cura, e que é uma deformidade que atrapalha tudo o que a gente faz. Tudo o que nós fazemos, ele tem a marca, a
aquela maldade que está em nós e que toca tudo o que nós fazemos. Tudo. Os nossos atos de bondades eventualmente são marcados. Às vezes a nossa generosidade é marcada por uma maldade. E no nosso coração existe insanidade. Você já percebeu como as filosofias contemporâneas promovem filosofias insanas? Promovem ideologias que são malucas. Que na busca de defender a igualdade de todos, sempre existe a supremacia de alguém. Sempre. Nós queremos direitos iguais para todos, mas essa classe em primeiro lugar. E cada uma das nossas ideologias tem uma delas. Insanidade. Maldade. Essa é a marca do conhecimento da nossa geração. O conhecimento se expande, com ele a maldade. O conhecimento cresce, a capacidade de absorção diminui e a maldade só prolifera. É por isso que o segundo passo nessa estrada improvável da sabedoria exige que nós reconheçamos a nossa própria maldade e a nossa própria insanidade. Aliás, nós cristãos sabemos que sem esse reconhecimento da nossa deformidade, é impossível nós desfrutarmos verdadeiramente da sabedoria divina. Nós sabemos que sem o reconhecimento dessa deformidade inata que nós temos, que conhecimento não resolve, que religiosidade não cura, nós estamos diante de um dilema que somente Cristo Jesus pode resolver. Aquele que se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele, Cristo Jesus, a sabedoria de Deus, se entrega para viver a nossa vida e morrer a nossa morte, para que a nossa deformidade e o preço da nossa deformidade fosse completamente pago na cruz de Cristo Jesus. E ali na cruz, Jesus Cristo enterrou a nossa deformidade, o nosso pecado, a nossa insanidade. E em Cristo Jesus nós recebemos nova vida, nós recebemos sabedoria divina, nós recebemos nele o exemplo que nós devemos seguir. Em Cristo Jesus, nós podemos ter a redenção da nossa maldade e a redenção da nossa insanidade. Nós somos todos marcados ainda pela presença do pecado, que tenazmente nos assedia. Todos nós vemos marca disso nas nossas vidas, mas em Cristo Jesus Ele é capaz de recuperar e restaurar até mesmo a insanidade que mora no nosso coração. Em Cristo Jesus, nós encontramos verdadeira redenção para as nossas ideias. Ele que é a sabedoria de Deus. Ele que conhece o próprio Deus e o faz conhecido. Ele em quem nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Nele nós podemos ser redimidos de nós mesmos, das nossas ideias e dos nossos ideais, dos nossos conhecimentos inúteis. Em Cristo Jesus nós podemos ser redimidos da nossa própria deformidade. É por isso que esse é um passo fundamental na nossa jornada em direção à sabedoria. Nós precisamos reconhecer que somos ignorantes, mas nós precisamos reconhecer que nós somos deformados e nós precisamos de Cristo Jesus. Na nossa ignorância, o Senhor nos apresenta a Escritura e nos dá sabedoria. Na nossa deformidade, o Senhor nos apresenta Cristo Jesus e nos dá redenção. Se nós quisermos viver uma vida sábia nesse mundo, nós precisamos seguir os passos nessa estrada improvável para a sabedoria, onde nós somos ignorantes com acesso à sabedoria divina e nós somos deformados com acesso à redenção em Cristo Jesus. Mas o terceiro passo da sabedoria, ele é fundamental para nós. O terceiro passo é o lembrete da nossa mortalidade. Tendo sido resgatados por Cristo Jesus, nós somos prometidos com a vida eterna. E nós temos por promessa, e nós temos a confiança de que um dia nós estaremos com o nosso Senhor.
Aliás, nós sabemos que ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e nos oferece essa vida que é nova, que também vai ser marcada pela ressurreição. Mas até lá, a morte é o nosso pior inimigo. Foi vencido na cruz e na ressurreição. Mas todos nós vamos passar por ela, se o Senhor não vier nos buscar antes, que é assim que nós esperamos. Maranata, vem Jesus. Mas se o Senhor não vier nos buscar, nosso tempo aqui está contado. O nosso tempo aqui é curto. E nós não podemos perder tempo com essa vida. O caminho para a sabedoria ele é improvável porque ele nos tira de todos os confortos que nós gostaríamos. Ele tira o orgulho e a nossa arrogância do conhecimento. Ele tira o orgulho da nossa suposta perfeição. E ele tira de nós algo que nós adoraríamos ter, o desejo da imortalidade. Nós gostaríamos de estar aqui para sempre, de planejar aqui para sempre, de viver aqui para sempre. Mas a sabedoria divina nos oferece um outro caminho. É uma ignorância mediada pelo conhecimento de Deus. É uma deformidade mediada por Cristo Jesus, pela redenção em Cristo Jesus. Mas é a certeza da morte na esperança da ressurreição. Isso é sabedoria divina. Se você soubesse exatamente quantos dias você tem para experimentar a sua vida, eu tenho certeza que o seu relacionamento com seu marido e sua esposa seriam completamente diferentes. Eu sei que se você tivesse dias contados, você se relacionaria diferente com seus pais. Eu sei que você daria outro valor para o seu trabalho. Eu sei que você daria outro valor para os seus planos. E eu tenho certeza que você se apegaria para aquilo que realmente importa. Correia te responde esse dilema com algumas informações que são muito interessantes. Versículos 5 e 6 do capítulo 9 nos demonstram essa certeza da morte. Ele diz no versículo 5, os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem coisa alguma. Os mortos não têm para onde ir, eles não têm o que fazer, mas os vivos eles têm essa certeza. Eles sabem que eles vão morrer. Nós não gostamos de pensar nisso, mas isso nós sabemos muito bem. Um dia nós vamos morrer. Então, o que é que a sabedoria divina nos diz, então? Diante da certeza da morte, o que é que nós vamos fazer? Observe o versículo 3, o versículo 4, na verdade. Porque aquele que está entre os vivos existe esperança. Existe esperança. Aquele que está entre os vivos. Quando o autor relembra o nosso estado, de que nós somos ignorantes, de que nós somos deformados, ele também nos diz, nós estamos entre aqueles que estão vivos. E nós podemos tomar o agora, o hoje, o presente, como uma dádiva divina. E se você tem dúvida disso, você precisa relembrar as inúmeras vezes que ele nos convida a aproveitar o hoje. O hoje é uma dádiva que nós não sabemos se vamos ter amanhã. E baseado nisso, ele diz algumas vezes, abra sua Bíblia comigo, no capítulo 2, no versículo 24, nós lemos, não tem nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do seu trabalho. Quem separado de Deus, quem pode comer ou se alegrar? Capítulo 3, versículo 12, nós lemos, sei que não tem nada melhor para o homem que se regozijar do seu trabalho e levar vida regalada. Capítulo 5, versículo 18, então eu vi que coisa boa e bela é comer, beber e gozar do seu trabalho. Capítulo 8, versículo 15, então eu exaltei a alegria, porquanto o homem não tem coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Para o autor, o presente é uma dádiva que tem que ser celebrada com exultação e alegria. Estar entre os vivos significa celebrar o presente, aproveitar o agora. Nós não podemos deixar o hoje passar. O aproveitar o agora como dádiva divina. Mas é o aproveitar agora modelado pela sabedoria, que diz que nós somos ignorantes
instruídos com o conhecimento de Deus, que nós somos deformados, redimidos pela graça de Cristo. Que embora um dia a gente venha enfrentar a morte, nós sabemos que ela está vencida. E o hoje pode ser essa grande manifestação. Observe como ele diz no capítulo 9, versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. A esperança do tempo presente, de estar aqui agora, é a possibilidade de remediar todas as outras coisas. Não existe amor nem ódio na morte, ele diz. Nós não sabemos, o morto não sabe, na verdade, se ele foi amado ou se ele não foi amado, se existiu ódio. Na morte, ele diz, as possibilidades para isso acabaram, mas para os vivos, esperança. Para os vivos existe a possibilidade do amor no lugar do ódio. Existe a possibilidade da sabedoria no lugar da ignorância. Existe a possibilidade da redenção no lugar da deformidade. Existe esperança. E o caminho improvável da sabedoria, que tanto machuca o nosso coração ao destruir o nosso orgulho do conhecimento e apontar as nossas imperfeições, ele por fim diz, existe esperança para corrigir todas essas coisas. Nós não precisamos ser orgulhosos, nós não precisamos ser perfeitos, nós podemos assumir a nossa ignorância, nós podemos assumir a nossa deformidade redimida em Cristo Jesus, mas nós podemos aproveitar o hoje arrependidos, por termos nós sido os especialistas de plantão da nossa sociedade, os experts do Twitter. Nós podemos viver uma vida redimida nos nossos fracassos, nos nossos relacionamentos fracassados. Porque para quem está vivo existe esperança. Aquele que tantas vezes tinha ficado frustrado com a morte, ele chega a dizer o seguinte a respeito dela: mais vale um cão vivo que um leão morto. E a figura não é tão clara quanto parece. Leão dá a ideia de um rei, dá a ideia de alguém imponente, poderoso, grandioso. Não é à toa que eventualmente Deus é descrito como aquele que é o leão de Judá. Ele representa a sabedoria, força, na batalha ele é profundamente eficiente. A figura do leão, ela é imponente. Para nós, o cachorro é aquele gude-gude que a gente tem em casa. Mas não nesses dias. Nesses dias, o cão para eles é mais parecido talvez com o que a hiena fosse para nós hoje. Aquele bicho do mato, odioso. Mas quando ele compara vida e morte, ele diz: é melhor ser um animal odioso e desprezível do que um leão morto, porque o leão não tem mais nada. Para o leão, acabou, não existe esperança. Eu não sei se você entendeu o que ele está dizendo aqui, mas ele está nos colocando entre os vivos. E a metáfora entre os vivos, ele não nos coloca como um leão. Ele nos coloca como um animal desprezível. É melhor um animal desprezível com possibilidade de arrependimento do que um leão morto que perdeu a oportunidade de se arrepender. O caminho da sabedoria apresentado por Kohelet, ele é improvável. Nós não gostaríamos de trilhá-lo. Se alguém nos oferecesse o guia de férias e falasse: olha, essa aqui é a sua caminhada da semana, nós vamos levá-lo por essa trilha montanhosa cheia de pedras, das quais poucas pessoas voltaram. Esse não era o nosso caminho, essa não seria a nossa direção. Mas o caminho improvável da sabedoria diz que nós vamos precisar reconhecer a nossa ignorância, a nossa deformidade. E ela precisa nos lembrar: nosso tempo aqui é pouco, aproveite bem. Aproveite bem. Existe esperança e arrependimento disponíveis. E se você não conhece a Cristo Jesus que pode libertar você da sua deformidade e da sua ignorância, lembre-se, Ele morreu por você no seu lugar para que você pudesse ter vida e vida abundante. Mas como é que nós vamos trilhar esse caminho então, Kohelet? Muito obrigado pelas dicas, foram boas, né? Eu me senti apunhalado várias vezes. Percebi que a sua dica de como seguir a sabedoria, ela é
ela é exatamente o que eu não gostaria, muito obrigado por frustrar todos os meus sonhos. Mas e aí, Sr. Kohelet? Como é que nós vamos viver agora? Capítulo 9, versículo 1, tem uma pequena frase que eu acho que deveria ser o nosso modelo de vida. Que ele diz o seguinte: eu apliquei todas essas coisas para entender isso. Justos e sábios têm os seus feitos, e todos os seus feitos, eles estão nas mãos de Deus. Existe um reconhecimento muito bonito em Kohelet. No final, depois de todas as análises e frustrações com o destino da morte que pega a todos, ele diz, mas os vivos, e aquilo que eles estão fazendo, eles estão nas mãos de Deus. Nessa jornada, em busca da sabedoria, ou nesse caminho, todos nós estaremos andando lado a lado, com possibilidade de reconhecimento e arrependimento. Mas existem aqueles que não vão se arrepender e não vão reconhecer. E junto com eles estarão pessoas que vão reconhecer o seu Senhor, vão reconhecer sua insuficiência e vão se render a Ele. E Kohelet diz o seguinte: esses dois caminharão debaixo da proteção divina. A mão de Deus acompanha o justo e o injusto. Mas para aqueles que estão entre os vivos ele vai dizer, existe tempo e oportunidade para se arrepender. E ele está pronto para cuidar da sua vida. Tenha você respondido ao convite dele ou não. Mas lembra, o presente é a dádiva do hoje, que nós não sabemos se vamos ter amanhã. Se existe algo na sua vida que você precisa corrigir, se existe algo na sua vida que precisa ser acertado, se você precisa reconhecer sua deformidade, sua ignorância, lembra, o dia é hoje. Não existem garantias para amanhã. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.